Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua vida. Nós estamos aqui para fazer mais um vídeo e dessa vez eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais fora da política. Então eu estou mesclando para que a gente possa atender também, né, e conseguir abranger aí mais assuntos e assuntos que vão de certa forma atender a vários públicos, né? Como aqui é um canal cristão, a gente também fala do cristianismo como conteúdo principal, é lógico, né? É princípio, mas nós também falamos de políticas e de outros assuntos e nuances que vão atender também a você e que vão falar contigo. Desta vez eu quero falar sobre uma reportagem especial, tá? Que infelizmente ela ajuda, né? Atitudes como essa acaba ajudando a manchar a imagem da igreja. Então nós trazemos aqui não só coisas boas e notícias boas, mas aparecem também notícias ruins. E eu sempre reitero que geralmente neste século, pelo menos neste tempo, desde que eu me conheço por gente, né, no meio cristão, essas notícias ruins, ela tem tido uma escalada muito grande, muito acelerada, né? E tudo que acontece na igreja, seja de bom ou de ruim, principalmente as coisas ruins, acabam tendo uma evidência muito maior, né? Ela se reverbera muito rápido e por muito mais tempo, tá certo? Por isso eu vou ler este versículo aqui, que a gente está com o bíblico Logos aberto, e eu estou com duas versões aqui, tá certo? Eu estou com a Nova Almeida atualizada, e também eu estou com a nova tradução da linguagem de hoje, que é, né, a NTLH. Para a gente verificar que os termos, embora eles tenham pequenas diferenças, né, nas conjugações ali de verbos, mas a essência do versículo é o mesmo, né? Pode ter diferença em alguns termos por causa justamente dos manuscritos, né? Porque nós sabemos que nós temos tanto os manuscritos do primeiro século, nós temos né, os textos críticos e também os majoritários. Então há uma diferença em alguns pergaminhos, né? Porque às vezes tem trecho que não tem, que é omitido, tem outros que já vem, às vezes uma frase completa ou um termo não. Então há essa diferença, mas o sentido é o mesmo, tá? A Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia, ela é inerrante, e o que nós temos que fazer é pesquisar a fundo, né, os termos e usarmos materiais didáticos de apoio para que fique muito mais fácil, para que nós possamos compreender melhor, né? E aí sim também nós passarmos o nosso conhecimento àquelas pessoas que necessitam, tá certo? Hoje o vídeo ele vai ser um pouquinho mais curto, porque a reportagem em si, ela é um pouquinho mais curta, e eu não vou ficar aqui enchendo linguiça, digamos assim, né? Nós vamos entrar direto naquilo que interessa, tá certo? Então vamos ler aqui o versículo que fica lá em 1 Coríntios, versículos 10, tá? 11 e 12. Eu não vou ler o contexto imediato, né? Todo o contexto que dá pra gente poder ler antes, então eu só vou fazer um resumo aqui. O que Paulo tá dizendo aqui é que havia muita adoração, idolatria, imoralidades sexuais, né? Ele estava falando para o povo que a gente não deveria fazer isso. Então ele estava falando isso para os cristãos, né? Para o povo da igreja. E aí faz sentido este versículo que diz o seguinte, lá em Coríntios 10, versículo 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa na versão Almeida e atualizada. Nós temos aqui na versão da linguagem de hoje, que diz o seguinte: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair, né? Ou seja, nós temos que estar atento todos os dias para que a gente não cometa erros, né? E aí a gente pensar que de repente nós estamos lá no auge, ou porque de repente somos pastores, presbíteros, né, e temos um bom cargo, profetizamos e tal. Nós não devemos nos esquecer que nós somos todos iguais. E a carne é fraca, e nós somos seres humanos, então basta um vacilo, um erro qualquer, para que o diabo, né, atue, e ele precisa somente de uma brecha, de uma faísca, de uma pequena coisa, tá? Nós estamos tratando com um ser que via a face de Deus, né, tem seus poderes, então nós não devemos negligenciar, né, que o diabo ele tem seus poderes, os seus artifícios, né, ele é astuto, ele tentou o próprio Cristo. Então, do que dirá nós? Mas nós temos que ter sabedoria, né? Sabedoria e estar em Cristo. E por isso que este versículo fala. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai agora direto lá para a reportagem, e a gente vai verificar agora no site,
tá? O porquê que eu estou dizendo isso? Porque acontece com muita gente e gente que tem muita bagagem, muito tempo de evangelho. A mensagem fica aqui no site do Fuxico Gospel e a matéria é o seguinte, olha o título: pastor que pregava, né, cura gay, abandona a igreja e se assume homossexual. Então nós temos aqui um pastor, uma história de alguém. Eu estou trazendo apenas a manchete, não estou aqui para poder ficar criticando a pessoa em si, né? Então, mas só para poder trazer, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, seja na questão de ideologia de gênero, ou seja, em qualquer outra coisa. A pessoa, de repente, pode ir para as drogas, virar um alcoólatra, virar um dependente químico, tá? Não só a questão gay. É que essa aqui eu olhei outras manchetes, né? E eu achei essa interessante e curta, para que o vídeo não fique muito extenso. Por anos, Sérgio Viúla, né, usou a própria história para pregar a transformação de gays na igreja, tá certo? A matéria aqui é por Carlo Rangel, publicado no dia 8, tá certo? Portanto, hoje, na gravação desse vídeo, tá certo? Durante 18 anos, Sérgio Viúla, hoje com 56 anos, foi um defensor fervoroso da, né, cura gay. Então ele trabalhava muito nessa área, né, com as pessoas, né, voltada mais para o público com ideologia de gênero, homossexualismo, para que essas pessoas, porque é difícil. Gente, eu costumo dizer o seguinte, que é por isso que a Bíblia fala tanto em questão da imoralidade sexual, porque a imoralidade sexual, ela, digamos que ela é a última barreira, né, ela é o pecado mais poderoso, digamos assim, um pecado mais obsceno e que acarreta com maior violência, né, digamos assim, o caráter do ser humano. A pessoa, quando chega nessa fase que a parte da intimidade é quando ela passou praticamente todas as barreiras, digamos assim, porque é o seu corpo, né? Tanto é que atos como esse no Antigo Testamento era considerado vergonhoso, né? Pessoas que se despiam ou eram despidas até quando haviam guerras, confrontos e os opositores, né, das guerras faziam isso com seus inimigos. Então acontece, tem casos desses na Bíblia, lá no Antigo Testamento, mas eu não vou entrar aqui em detalhes, mas isso de fato é. Então quando a pessoa entra numa questão como essa, né, de ideologia de gênero, né, a parte sexual é um peso, é um fardo muito grande, principalmente para aqueles que vêm para Cristo e tentam sair dele. Fora a questão, né, do preconceito e do julgamento errôneo de muitas pessoas, né? É difícil, é uma área em que o diabo tem usado muito, porque realmente é um pecado que a Bíblia fala que Deus abomina, tá certo? E aqui fala assim, ó, convertido ainda a adolescente, ele acreditava que havia sido transformado pela fé e vivia de acordo com essa crença, chegando a se tornar pastor e pregar que Deus poderia curar a homossexualidade. Então ele tinha um trabalho muito voltado, muito focado para isso, né? Criado em uma família católica, Sérgio conheceu a religião evangélica por meio de colegas de trabalho e se encantou com o estilo dos cultos. Envolveu-se com uma igreja neopentecostal, né, onde a homossexualidade era tratada como pecado a ser vencido. Abre aspas aqui. Ou você vivia no celibato ou era transformado, explica. Falas dele, né? Casou-se com uma mulher da igreja aos 20 anos e teve 2 filhos. Por anos, reprimiu seus desejos e se apegava à ideia de que a fé era suficiente para mudar sua natureza. Então, quer dizer que ele fala aqui, segundo a reportagem, que ele, de certa forma, ele tinha dentro de si, né, algum resquício disso, né? Uma vontade. Então o diabo tentava trabalhar para poder mudar a cabeça dele, porque aqui fala, ele casou-se, teve 2 filhos, né? Por anos ele reprimiu seus desejos. E o diabo, ele é astuto, ele é sujo, gente, né? Faz as pessoas entenderem, enxergarem coisas que são contrárias à fé, né, e aos estatutos de Deus, porque a Bíblia fala que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, e ele é mentiroso, porque ele fala daquilo que lhe é próprio, né? Mesmo quando tinha sonhos ou pensamentos homoafetivos, interpretava como ataques espirituais, e porque uma coisa dessa não pode ser de Deus, isso não tem cabimento. Deus fazer com que as pessoas tenham sonhos, né, nessas áreas sexuais, né, homoafetivas, e para que a pessoa sinta desejo de cometer essas coisas. Isso se não vem
pelo fato de que o diabo é o tentador. A Bíblia fala assim que o diabo, ele é o tentador, né? Então ele fica fazendo essas coisas. A Bíblia fala assim que Deus não pode ser tentado por ninguém e ele a ninguém tenta. Então isso é um tipo de tentação. O diabo, né? Os demônios usam setas inflamáveis, como o Paulo mesmo disse, né? E tentam desestabilizar, né? E pelo meio dos pensamentos, das emoções, né? Aqui fala assim, a virada aconteceu em 2000, durante uma viagem missionária a Singapura. Lá viveu um caso com outro homem e voltou ao Brasil emocionalmente abalado. A experiência abalou sua fé. Em 2003, após crise no casamento e perda da convicção religiosa, rompeu com a igreja, assumiu sua homossexualidade e passou a denunciar práticas de terapia de conversão em um blog pessoal. É um negócio complicado porque aí já começa a virar uma espécie de apologia, né? O que ele estava fazendo aqui, ó. A decisão teve consequências duras. Sérgio perdeu tudo, ficou sem contato com os pais, por 4 anos e passou dificuldades financeiras extremas. E aqui ele diz, não tinha sequer um garfo em casa, lembra? Hoje, Sérgio vive há 10 anos com o companheiro André Dias. Tem boa relação com seus filhos e reconstruiu os laços com os pais, que pediram perdão por não o apoiarem. Ele se declara totalmente ateu, não acredito mais em Deus, nem sigo religião, vivo bem assim. Eu fico triste, gente. Olha, isso é forte, cara. Isso é forte. Ó, atualmente, ele usa sua história para alertar sobre os danos da repressão religiosa à sexualidade e condena a chamada cura gay, impostas a fiéis LGBT. Ele fala assim, poderia ter ficado em silêncio, mas preferi transformar minha experiência em denúncia. Essa última parte aqui, a gente vê que é uma declaração, um desabafo que ele faz, né? É um desabafo. Eu sinto muito porque é por isso que eu li aquele versículo que diz o seguinte, aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque nós estamos num mundo tão obsceno, né? Tão impuro, cheio de pecado, de iniquidades, e Cristo fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós estamos nessa era, gente. Nós temos que vigiai e orai, porque não sabeis a hora que o ladrão virá, né? E o diabo, ele é desse jeito, ele é astuto. Então nós temos que ter fé, porque ele usa outros meios e mecanismos para poder atingir você. Então às vezes ele não consegue diretamente naquele ponto, mas ele vai usar artifícios, né, paralelos de terceiros para chegar, né, e fazer você pecar, né, naquilo que você é mais fraco. Então às vezes ele não vai te oferecer diretamente uma bebida, mas ele vai te preparar todo um cenário que vai corroborar para que você termine e culmine naquilo, né? Essa história de que ele tinha pensamentos reprimidos, não é porque a pessoa era, porque ninguém nasce gay. A biologia, né? E na questão de fisiologia, de biologia, a ciência diz que homem nasce homem e mulher nasce mulher. A questão psicológica, né? Na psique do homem, né? Ou da mulher, essas coisas têm um envolvimento com questão ideológica, de doutrinação. O mundo tem tentado doutrinar as nossas crianças para que lá na frente elas se tornem algo assim. Então nós vemos estudos, né, nas escolas, nós vemos ideologia, as pessoas pregando, disseminando coisas relacionadas à sexualidade para crianças, e já não é de agora. Então você sabe muito bem do que eu estou falando aí do outro lado, que isso é um negócio muito delicado e perverso, né? E aí as pessoas crescem e lá na frente elas começam a desenvolver esse tipo de coisa. Então, infelizmente, o que acontece? O que houve aqui? Aí vem a pergunta, né? O que houve aqui? Foi uma espécie de fraqueza. A pessoa fraquejou, né? E caiu naquelas coisas que ela mesma pregava contra, né? E, como diz o mesmo texto aqui, né? Ele pregava a cura gay, né? E agora ele condena as igrejas que pregam nesse sentido, né? Ou seja, ele se tornou um ateu, um apóstata, né? Tem pessoas se apostatando da fé e agora ele está contra o evangelho e não acredita mais em Deus, né? É um negócio triste de se ver, porque esse caso aqui não é só com ele. Há muitas outras pessoas, tá? Não só na área gay, tá? Mas pessoas que vão para as drogas, pessoas que vão para outros tipos de delitos, né? Criminosos,
e deixam a igreja. E nós temos que ficar firme. E a minha intenção aqui, pessoal, é dizer para vocês que nós precisamos ficar firmes, tá? Orar e buscar a Deus. Orar e jejuar. Tem uma passagem que fala quando Jesus estava no monte. Se eu não me engano, foi logo após a transfiguração no monte, e aí Jesus desce com seus apóstolos, e aí vem um pessoal, né, um pai de família, e fala para o Senhor que o seu filho não consegue ser curado. Os apóstolos já tinham tentado e aquela casta de demônio não tinha saído, não foi expulsa. E aí ele fala: ó geração incrédula, até quando ficarei convosco, né? Até quando terei que tolerar vocês? Porque a gente vê que Jesus se comoveu de íntima compaixão ali, porque mesmo depois de tudo aquilo que ele já tinha vivido até então, né? E aquela transfiguração que houve no monte, as pessoas ainda não tinham uma fé firme, né? Faltava uma mudança muito mais completa interior, e uma crença mais forte, mais efetiva. E aí ele pega e expulsa os demônios. Aí depois chegam os discípulos e conversam ali. A gente entende que os discípulos chamam Jesus para um canto e começam a conversar. E aí fala: mestre, por que nós não podemos, não conseguimos expulsar aquele demônio? E aí o que Cristo fala? Essa espécie só se expulsa com oração e jejum. Então, nós temos que orar, buscar a Deus, mas nós temos também que jejuar, porque tem muitas coisas na vida do cristão que elas só vão de fato sair, né, e não terão espaço na nossa vida se nós jejuarmos e orarmos e buscarmos. Então nós temos que estar sempre vigilantes e alerta para que coisas como essa, elas não aconteçam, né? Então, por isso que Paulo fala: aquele que está de pé, cuide que não caia, para que não cheguemos a esse extremo, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer grandemente a vocês pelos novos inscritos. Que Deus abençoe vocês, a vida de vocês. Isso me ajuda, me motiva, porque a minha intenção aqui é a questão da evangelização, trazer, né, levar informação para vocês. Eu aprendo com isso e também ajuda a disseminar essa informação evangelística para vocês, não somente na questão política, porque ela é envolvida, né? Ela tá ali na balança junto com a questão da cristandade, mas principalmente a mensagem de Cristo, porque Jesus Cristo, ele ama você, meu querido e minha querida, ele ama a sua família, ele quer te tirar da servidão do pecado e fazer com que você enxergue que este mundo, nós estamos aqui só para peregrinar, porque aquilo que é melhor está lá na eternidade, porque ele fala: eu irei para o Pai e vos prepararei morada, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Então é algo muito surreal, é lindo, mas nós temos que acreditar nisso, porque essas coisas do mundo aqui, elas são passageiras. Nós podemos trabalhar e lutar por tantas coisas e adquirirmos coisas materiais, mas um dia nós deixaremos essa terra e vai ficar para os nossos filhos, vai ficar para o Estado, para quem quer que seja. E às vezes você passou a vida inteira lutando por algo que vai ficar depois para alguém que às vezes nem seus próprios filhos darão valor naquilo que você teve. É o que Salomão falou, né? A gente trabalha tanto e no final da vida a gente acaba aprendendo isso e verificando que tudo que a gente fez vai ficar aqui. Tá certo, gente? Obrigado mais uma vez pelos novos inscritos. Compartilhe, dê aquele likezão. Que Deus abençoe você, sua vida. E vigia, orai e vigiai. E vamos tomar essa mensagem de Paulo, né, como algo princípio na nossa vida. Que Deus abençoe você e a sua vida. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam com você. Até a próxima, até o próximo vídeo, se Ele assim permitir. Tchau, tchau.